Você já ouviu falar em síndrome do desuso? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a imaginação e os aprendizados novos e como eles podem ser potentes para a gente. Sejam bem-vindos, eu sou Cibele e esse é o podcast Insights Pedagógicos. Nós da enfermagem, já muito cedo na graduação, aprendemos sobre síndrome do desuso. Por quê? A gente faz o cuidado, né? A enfermagem é a arte e a ciência do cuidado. Então, o paciente está internado, por exemplo, no hospital e ele fica acamado, eu preciso saber que a função que ele não vai executando, ele vai perder. Então, se ele ficar meses acamado, sem caminhar, se eu não estiver atento ao cuidado necessário, ele vai perdendo aquela função, ele vai perdendo músculo, ele vai desaprendendo. Mas eu não sabia, eu não tinha clareza de como isso acontecia no cérebro. E ao ler um estudo de 1971, no livro O Cérebro que se Transforma, ele conta que Merzenic e John Koss, eles queriam saber sobre plasticidade cerebral. E aí um deles estudava, fazia pesquisas com macacos. E a mão do macaco tem os mesmos nervos que a nossa mão. Então, o ulnar, o radial e o mediano. O ulnar de um lado, o radial do outro e o mediano, como diz o nome, no meio da mão. E aí, o que, que eles fizeram? Eles interromperam o nervo, seccionaram ele, e ele parou, obviamente, de mandar estímulo para o cérebro. Eles queriam saber o que, que aconteceria naquela área do cérebro que respondia ao nervo mediano. Passaram 2 meses, eles voltaram para fazer, então, a análise do cérebro do macaco e descobriram uma coisa que era óbvia, né? A hora que eles fizeram, tocaram a região média da mão, não houve nenhuma ativação no cérebro. Naquela região estava lá sem nada, apagadinha. Mas a grande sacada vem a hora que eles tocam as laterais e descobrem que eles ocuparam o espaço para além da área que eles já tinham. Então, como se cada um tivesse ocupando o seu espaço inicialmente, quando eles viram a área do nervo mediano desocupada, eles ativaram aquela área também. Então, ela foi ocupada pelo unário radial. Ou seja, perdeu função do mediano e aquelas duas áreas ampliaram o espaço. É claro que elas não ganharam potência, você não ficou melhor porque elas ocuparam mais espaço, simplesmente elas foram ocupando para fazer a mesma função, passaram a ocupar mais espaço. E aí eles descobriram o conceito de plasticidade competitiva. E isso é muito importante para a gente. Isso explica, inclusive, algumas das limitações que a gente vai tendo na vida adulta. Por exemplo, quando a gente quer aprender um idioma, já depois de muitos anos, acreditava-se que a gente ia ter dificuldade porque a gente tinha perdido, digamos, uma janela de oportunidade de aprendizagem. Mas não é só por isso, é porque também na nossa língua materna, ela ocupa a região, digamos, do idioma, ela ocupa de uma forma, toma espaço mesmo, ela se esparrama ali. E aí, depois de muitos anos, quando a gente quer aprender, chega lá e ela diz, ó, que tem dono, a gente já está aqui, já chegamos mais cedo, estou há 40 anos aqui, não vem mexer comigo. Então, vai ficando muito mais difícil o processo por causa. Ou por causa é ótimo, né? Porque a língua materna ocupou todo o espaço. E quando a gente aprende conjuntamente, eles dividem o mesmo espaço. Então, 10 línguas não vão precisar de 10 espaços, digamos, diferentes. Eles vão compartilhar o mesmo espaço. E isso é muito potente para a gente. Entender isso faz com que a gente não perca oportunidade de aprendizado para a gente garantir mesmo terreno no solo do cérebro. Não, 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 não vai desocupar, aqui tem dono,
para a gente poder ir consolidando esse espaço com mais potência. É como se fizesse melhor uso, né, do terreno, né? Quando a gente vai construir algo no nosso terreno, como que a gente divide, né, o espaço ali da casa para ter tudo que a gente precisa no melhor aproveitamento do espaço que a gente tem. E essa é a ideia para o nosso cérebro também. Então, a gente precisa o tempo todo estar atento ao aprendizado, por quê? Por isso que é tão difícil depois de mudar um hábito ruim, que ele não só a gente aprende, como ele se esparrama lá, se a gente não tiver alguém para competir com ele, para empurrar e falar, não, aqui tem dona, a gente tem espaço aqui para ele ficar no cantinho dele e ocupar e fazer a tarefa que ele um espaço menor. Então, quando eu vou empobrecendo de estímulos, de diversidade de aprendizado, eu vou ficando com o cérebro ocupado, mas agora com menos coisas, né? Com menos possibilidades. E aí, a imaginação, onde entra a imaginação? Isso é muito legal. Esse é o estudo que me fez, uau! Chocou. Ah, eles pegam dois grupos de pessoas e querem ver como que a imaginação pode agir. Um grupo vai fazer atividade física na academia, então seguindo a planilhinha de treino, e o outro vai fazer na cabeça, na imaginação, seguindo a mesma planilhinha de treino. Então, um vai para a academia 1 hora, começa lá, sei lá, 10 agachamentos, 10 levantamento de peso, e o outro vai fazer a mesma coisa, só que deitado e usando a imaginação. Vai lá, agachar 10 vezes, imaginar você agacha, levanta, faz exercício completo, mas no cérebro. E eles viram uma coisa surreal. O que fez na academia ganhou 30% de força muscular. E o que fez no cérebro ganhou 22%. Vocês entendem isso? A gravidade e a potência disso. Então, o que a gente vai ocupando o nosso cérebro, mesmo que não seja, digamos, de forma prática, né, que seja na imaginação, ele ganha um lugar, ele ganha um aprendizado e ele ganha potência ali. E ele impacta no nosso corpo. Né? Então, a pessoa ganhou 22% de força muscular imaginando o exercício. Então, a gente, às vezes, não está conseguindo ainda colocar alguma coisa em prática. Imagina, aprende de outro jeito, porque o seu corpo vai receber. O que a gente não pode é descuidar, sabendo da plasticidade competitiva. Se a gente não vai dando um novo estímulo, aquilo que a gente já tem, que seja um hábito ruim, que sejam pensamentos que são produzidos sempre da mesma maneira, eles vão se consolidando e vai ficando muito mais difícil de a gente modificar. Então, quanto mais cedo, e aí por isso que eu falo, né, que a ideia do podcast Insights pedagógicos era contar o que se eu queria ter sabido antes, né? Se eu soubesse disso antes, eu teria feito muita coisa diferente, né? Que se eu soubesse, não necessariamente eu podia ir pensando aquilo, eu podia ir imaginando de outro jeito, que não seria igual, mas ele faria diferença, ele ocuparia espaço e ele também impactaria na vida. Então, de como que eu posso e eu acho que, inclusive, para manter flexibilidade do nosso cérebro, né? Porque se eu não vou dando estímulos diferentes, se eu não vou aprendendo coisas diferentes, a gente vai tendo um espaço ocupado do mesmo jeito, mas com menos funções. Então, a brincadeira é usem a imaginação, saibam que ela é extremamente potente. Então, usem para algo que vocês queiram, né? Não fiquem gastando tempo pensando bobice, né? Como diria minha professora da faculdade. Isso é bobice. Coisas que possam te fazer mal, gastando tempo sofrendo com algo, maquinando, ruminando o mesmo pensamento, porque ele vai fortalecendo uma área e se não estiver sendo ocupado com outras coisas, ele vai expandindo e ganhando terreno ali. E o quanto que começar coisas novas, o quanto antes a gente ter muito mais amplitude de caminhos, de estratégias, pode ser potente para o nosso cérebro, porque ele vai
dar maior flexibilidade para a gente, porque ele vai ocupar ali a mesma área, mas de forma muito mais potente. Então, sei lá, vários idiomas, ele vai estar ali ocupando, a gente vai aprendendo. O quanto mais cedo a gente puder fazer isso, mais bacana para a gente. E a gente vai permitindo que o nosso cérebro não perca a função. Porque a síndrome do desuso é, se eu não estou usando, eu vou perder função. E não necessariamente vou ganhar potência no que eu já tenho. Então, acho que isso pode dar muitas ideias na cabeça do que vocês podem ir fazendo no dia a dia a partir desse conhecimento. Até mais.